aqui na nossa introdução, nós colocamos o seguinte: o diabo, com as suas ações, ele busca tolher a nossa fé. E eu falei aqui que nós temos os três inimigos. Quais são os três inimigos? A carne, o diabo e o mundo. Mas fora isso, ele vai trabalhar com o quê? Falsos ensinos. Com o que mais? Falsos profetas. Ok? Preste bem atenção. O diabo quer atrapalhar a boa obra que Cristo fez em nós. E como ele é o pivô, a gente já sabe desses inimigos aqui. Ele vai usar a carne e o mundo. Mas ele não somente faz isso. Ele usa falsos profetas dentro da igreja. Quando Jesus Cristo disse assim: o caminho para o céu, a porta é estreita e o caminho é o quê? Mas tem os profetas que querem alargar a porta e querem também tornar espaçoso o caminho. Aí quando você lê Mateus 7, veja lá se é o 21. Vamos lá, 21 em diante, vamos lá. Ouçam bem isso, como é interessante isso aqui que eu vou falar aos irmãos. 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, Isso. entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pode ir. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso. Em teu nome não expulsamos demônios? Isso. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São os profetas que estão dentro da igreja, que estão dentro de movimentos usados por quem? Por Satanás. E aí, me parece que é o anterior, que diz, pelos frutos o conhecereis. É o 20. É o 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece, pastor Zéu, como é que eu posso detectar um profeta falso? Porque às vezes tem aquele que ele usa a oração, não é assim? Ele usa a piedade, que você até diz, não, esse homem é homem de Deus. Veja o histórico dele, veja se ele gosta de pesquisar a Bíblia, veja se ele gosta de ouvir a palavra na íntegra, veja se ele só anda atrás de sonho de revelação e não quer a palavra, veja se ele só quer colocar, bota para cá, Caio, bota para cá, vamos começar. É o seguinte, quando você vê qualquer pessoa na igreja que ele dá mais valor a milagres do que a Bíblia, ele dá mais valor a sonhos do que a Bíblia, ele dá mais valor a visões do que a Bíblia, ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de oração, ele não gosta da palavra, cuidado, são sintomas de que revela que ele, na verdade, não tem compromisso com a palavra. E qualquer movimento que não tem compromisso com a palavra de Deus, pode ter fogo no meio, pode ter supostas curas, mas não é de Deus. Veja se o pregador tem compromisso com a palavra. Hoje, os nossos púlpitos estão cheios de homens egocêntricos, homens avarentos, homens mercantilistas, homens que buscam mais posição e glória, homens que na verdade são de púlpitos, mas não são de evangelismo na rua, são de púlpitos, mas não são de visitar os enfermos e os carentes, são de púlpitos, mas não são de vidas consagradas. Então, tem sinais que você vai perceber quem são os falsos profetas. E olhe para mim aqui, falso profeta não vai surgir na macumba. Olha para cá, falso profeta não vai surgir na macumba. Ele vai enganar quem lá? Ninguém. Falso profeta não vai surgir no espiritismo. Vai surgir aonde? É aqui no nosso meio. Olhe para cá, bota para cá, Caio, que hoje tem muita verdade de Deus aqui para o Brasil. Os maiores heréticos, os maiores homens perversos que estão escandalizando a igreja, não estão surgindo é do inferno não, estão surgindo é onde é aqui no nosso meio. Vamos para a Bíblia, Tu quer se zangar? Vamos se zangar hoje com a Bíblia. Atos 20, vamos lá do 28 em diante, olha aí o que Paulo vai dizer aqui. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei bem isto, que depois da minha partida... Isso aqui não é meninice, é isso aqui que eu digo que é homem de Deus. Paulo estava falando para a liderança da igreja.
Olha que coisa linda. Ele estava falando para quem? Para a liderança. Para a liderança. Hoje tem um bocado de irmão que fica dizendo, hoje tem pregador pregando contra pregador, pregando. Ó, quem está errado tem que ser corrigido. Vou logo dizer aqui para vocês, quem está errado tem que ser corrigido. Quem está errado tem que ser corrigido. Pode ser o pregador bom, pode ser o pregador crente, pode ser o irmão, pode ser a irmã, mas quem está errado tem que ser. A Bíblia diz em Hebreus, Deus corrige aquele que Ele ama. E quem está no erro, nós temos que mostrar quem está no erro para que ele se volte para a conhecereis e a verdade vos libertará. João 8, 32, 36. Ninguém pode continuar no erro. Nós temos que pregar a verdade. Se o pregador está pregando a verdade, temos que falar que ele prega a. Mas se ele não prega a verdade, nós temos que dizer que ele é mente. Olha para cá, irmão, deixa de gracinha, irmão. Tem um bocado de irmão aí na internet que quando a gente começa a pregar a verdade, eu estou falando, não é de acusação aleatória, não estou falando de acusar pessoas, eu estou falando de acusar doutrinas falsas, profetas falsos. Eu não tenho nada a ver com o nome de A ou de B. Inclusive, quando eu estou pregando aqui ou ensinando, eu não cito o nome de A, eu não cito o nome de B. Eu cito a doutrina errada. E se não fosse assim, por que João vai escrever? Porque tinha um bocado que estava dizendo que Cristo não era a verdade. E João escreve uma carta combatendo o gnosticismo. E sabe como é que João chama ele? Mentirosos. Sabe como é que João chama eles? Falsos. Tu pensa que é brincadeira? Olha o que Paulo diz. Isso aqui Paulo não está falando para um grupo de candomblé. Paulo não está falando para espírita. Paulo não está falando para quem está na macumba. Ele está falando para quem está dentro da igreja. Vamos lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Isso. Que não perdoarão o rebanho. Olha, vai vir de fora, não vai? Lobos, homens ferozes. Vai. E que dentre vós mesmos aí ele vai dizer, mas que dentre vocês mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu pergunto aqui a você que me escuta, será se um cara que está lá na mesa do bar, bebendo, ele que não tem conhecimento de nada da Bíblia, ele vai dizer coisa perversa? Ele não sabe. Agora, quem diz é aquele que é pastor, é ou não é? É aquele que é teólogo. E se vocês analisarem isso no original, ele diz isso de modo intencional, para atrair pessoas. Vocês podem observar, tem pessoas que não querem a verdade do Evangelho, mas todo aquele que começa a dizer que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia é invencionice, que não tem isso, são pessoas de mentes perversas. E quem é que está usando ele? É o diabo. Quem é que está usando ele? É o diabo. Por isso que eu coloquei. O diabo, ele traz o que? Falsos ensinos. Ele traz o que? Falsos profetas. Olha aqui, vamos lá. 1 Timóteo 4 primeiro. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. Primeiro. Isso, vamos. Mas o Espírito expressamente diz Sim. que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. A espíritos o quê? Enganadores. E o que mais? A doutrinas de demônios. Pronto. Falsos ensinos, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que acontece? O diabo, ele também usa pedagogo. O diabo, ele usa professores lá na universidade. É assim ou não é? Para dizer que a Bíblia não vale nada, para dizer que a Bíblia não presta, para dizer que a Bíblia... Olha para cá, bota para cá. Eu não estou me importando se tu é ateu, eu não estou me importando se tu não gosta de Bíblia, se tu rasga a Bíblia, se tu é comunista, se tu é do inferno. Para mim, o que vale é a palavra de Deus. Olha para cá, bota para cá. Eu não quero saber se tu é teólogo formado em Cambridge, em Harvard. Eu não quero saber se tu é doutor em teologia. Se tu não crê no que a Bíblia diz, não crê no diabo, a tua fé não vale. E nós preferimos ficar com o quê? Com a Bíblia, a palavra de Deus. É o conselho que eu quero dar aqui a você, meu irmão. Olha para cá, não ligue para essa historinha de teólogo negando Bíblia, negando a fé. Todas essas besteiras que eles estão dizendo já foi desde o 2º século até hoje tratada. E os que se levantaram contra a Bíblia caíram, e até hoje nós estamos aqui de pé, glorificando a Deus e honrando a sua palavra. Amém? Então, muito cuidado. Mas tem também, pastor, vamos lá, é aqui 2 Timóteo 3,8, vamos lá. 3,8. Isso. E como Janes e Jambres
resistiram a Moisés, Isso. assim também estes resistem à verdade. Resistem o quê? A verdade. Eu pergunto, lá no tempo de Moisés, já tinha gente que não gostava da verdade? Sim ou não? Hoje tem gente que não gosta da verdade. Naquele tempo já tinha gente que dizia que Moisés não era verdadeiro. Tinha uns que diziam que Paulo não prestava. Estão dizendo a mesma coisa ainda hoje. E esses homens, nós temos que rejeitar os seus, porque são instrumentos de quem? Pastor Ziel, e aí, como é que eu faço para vencer esses homens? Está bem aqui a receita, está bem aqui. Está sempre em alerta. Viver uma vida de fé. E do que mais? E meditação. Não importa